Oi, viajante da vida! Você acha que é difícil trabalhar no bem? Que é difícil levar a mensagem do Evangelho? Parece que a gente está num mundo selvagem? Pois é, na nossa próxima viagem é Emmanuel quem vai nos levar de novo a conhecer a vontade de Jesus, a forma como Jesus nos envia para o trabalho no bem. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as notificações, deixa um like agora, se não gostar você pode mudar para dislike, e aí comenta. Diz para nós por que você gostou ou por que você não gostou desse estudo. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Paulo de Tarso, que Jesus nos envolva carinhosamente em suas vibrações de amor nesse momento de estudo. Quando nós pensamos em trabalhar no bem, nesses momentos confusos, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, como foi também no começo, não vamos imaginar que isso é um privilégio só nosso, que agora estamos aqui trancafiados em nossas casas, isolados, mantendo atividades remotas por causa da pandemia. Não, foi assim desde que a mensagem do bem, do Evangelho, desde que a mensagem edificante da doutrina espírita foram lançadas na Terra. Sempre encontramos falanges, pelotões de opositores que parecem querer nos devorar. E aí, olha que coisa interessante. Lá no capítulo 144, aqui do livro Vinha de Luz, Emmanuel vai trazer para nós uma consideração muito interessante, uma fala de Jesus, um versículo. E é interessante essa didática emanuelina, vamos dizer assim, de pegar um versículo do Evangelho, de pensar um versículo e gerar um texto para reflexões profundas. Versículos curtos, longas reflexões. Mas algumas vezes a gente diz, mas esse texto aqui não tem nada a ver com o versículo. Peraí, calma aí, cara pálida, não é bem assim. Na verdade, o que Emmanuel faz, o texto de Emmanuel, ele tem muito mais a ver com o contexto daquele versículo que a gente está estudando do que com o próprio texto do versículo. Daí é importante que cada um de nós, na hora que nós nos colocarmos para estudar um versículo, um texto que Emmanuel discute, corramos lá no Evangelho, no Novo Testamento e vejamos em que contexto aquele versículo apareceu. Qual era a razão de ou Jesus ter dito aquilo, ou um dos discípulos ter colocado dessa forma, ou o evangelista ter escrito aquele versículo. Por que aquilo foi escrito? Em que condições? Quem estava em volta de Jesus? Quem ouvia Jesus falar determinada coisa? E esse texto de Emmanuel, esse versículo que Emmanuel vai pensar para nós, ele é muito interessante, vai aparecer aqui, e é por causa disso. Ele vai lá no capítulo 10 do Evangelho de Lucas e pinça o versículo 3. E a gente pensa assim, o que é isso? O que Jesus está querendo? Está escrito ali, ó. Eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Parece, se a gente ficar só no versículo, que Jesus está sendo de uma crueldade terrível, não é verdade? Pega aquelas criaturas frágeis, cordeiros. Você imagina aquele cordeirinho, aquela coisinha fofinha, peludinha, com a lãzinha toda enroladinha, e a gente pega e joga num covil de lobos. Não, não é por aí não, gente. Nada disso. Nem imaginemos que Jesus fosse imprudente assim, fosse cruel desse jeito. A ideia é outra, e aí a necessidade de nós irmos ao contexto. Em que condições, em que situação esse versículo foi dito? Em que situação esse versículo foi falado? E aí a gente foi lá buscar. Esse capítulo 10 do Evangelho de Lucas, ele traz aquele momento em que, já tendo preparado os discípulos, já tendo demonstrado, ensinado várias vezes, ele reúne um grupo de 70 colaboradores, 72 colaboradores mais próximos, e aí vem alguns detalhes interessantes que Lucas traz para nós. Ele os separa 2 a 2, ele faz duplas de trabalhadores, já é um sinal, né? Já é uma demonstração para a gente não imaginar assim, eu me basto, eu trabalho sozinho. Nós sempre precisaremos contar com apoio. Mesmo quando já alçados à condição de apóstolos, já repararam que Pedro sempre caminhava com João? Que Paulo tinha sempre ou Barnabé, ou Timóteo, ou Silas, ou o próprio Lucas, para andar junto com eles, para ajudar, para colaborar nas pregações? Então isso é muito importante. Jesus nos indica que, apesar dele, o mestre, ter vindo e aparentemente estar solitário, já recorreu de cara a 12 colaboradores. Agora nós vemos aqui um grupo de 70, 72, para ser mais preciso, como aparece no texto. Então esses 72 vão ser enviados em duplas. Trabalhemos em conjunto, aprendamos a cooperar. Já é a primeira indicação do Evangelho de Lucas nesse trecho, no contexto. E aí, lógico, Jesus já havia preparado esses discípulos, então ele os manda ao trabalho. Mas não manda um trabalho qualquer.
Ele os manda às cidades onde ele ia passar depois. Eles mandam à frente, adiante dele, para preparar o caminho, já para anunciar um pouquinho as pessoas, para ver onde Jesus poderia pousar, com quem ele poderia conversar inicialmente. Era essa a tarefa desses pares, desses 36 pares que Jesus formou ali, juntando 2 a 2, os 72. Para que as criaturas pudessem, então, preparar os caminhos, deixar mais ou menos aplainado. E aí, essa é uma questão que a gente não pode perder de vista, não. Porque se eu começo a achar que eu posso colocar as criaturas para trabalhar, posso eu mesmo ir trabalhar sem nenhuma preparação, eu vou dar com os burros na água. Eu vou acabar comprometendo, inclusive, a tarefa. E é exatamente isso. Jesus, além de encaminhar os discípulos, além de separá-los 2 a 2 para que um desse apoio ao outro, ele antes os qualificou, ele os preparou. E aí lá no contexto, vamos voltar ao contexto, né, que é o capítulo 10 inteiro do Evangelho de Lucas, mas principalmente este momento em que Jesus envia os trabalhadores, nós vamos perceber que Jesus faz orientações. Não apenas preparou os trabalhadores antes, mas fez orientações. Olha, eu sei que vocês vão se meter aí no meio de lobos. Ele sabia da má vontade das criaturas. Nós também, não é? Quando a gente imagina vivenciar o bem, falar do Evangelho, levar a mensagem da imortalidade nesta sociedade terrena que nós estamos agora, do século XXI, não acha que vai ter um bando de gente para debochar, para ironizar, para reclamar que nós somos fanáticos, ou que o nosso discurso é anacrônico, que ele não está de acordo com o tempo que nós estamos vivendo, que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de conflito, é um tempo de guerra, é um tempo de divisão e nós vamos pregar união? Então, a mesma coisa acontecia lá. E Jesus então orienta, olha, não carreguem, não levem bens materiais, não levem muita riqueza, não levem saco de dinheiro. Para quê? Para que as pessoas que recebessem a mensagem ou que recebessem esses trabalhadores não ficassem de olho no que eles têm, mas prestassem atenção naquilo que eles são. Essa é uma questão importante. Para a gente ficar muito atento a essa questão de ir com os seus créditos morais. Leve, claro que hoje, por exemplo, se a gente vai fazer uma viagem de 500 quilômetros, não dá para calçar 2 sandálias e sair caminhando daqui até lá. A gente vai precisar de recursos materiais, ou um avião, ou um veículo que nos transporte mais rapidamente, para que isso aconteça. Ou como nós estamos fazendo aqui, utilizando recursos tecnológicos, a internet, uma internet de banda larga, para que isso aconteça. Então não está Jesus ali criticando o ter bens materiais, mas ele coloca a necessidade de nós entendermos, levar conteúdo e não levar aparência. Porque se o indivíduo chega super bem vestido, com anéis dourados, com colares, aquele baita colarzão com crucifixo aqui dourado, é claro que ele vai se olhar, isso aí deve ser um emissário rico de Jesus. E aí as portas podem se abrir por causa da aparência exterior. Jesus não queria isso não. Jesus espera que as portas se abram para os seus discípulos, para os seus colaboradores, por causa do conteúdo, por causa do recheio, dos valores morais que nós carregamos, e não por causa dessa exterioridade toda. E aí que vem Emmanuel, então, e nos chama a atenção. Não foi uma indicação de colocar os pobres coitados trabalhadores na fogueira, né, ou no meio dos lobos. Jesus fez isso não. Olha o que Emmanuel diz para nós, para que a gente possa bem considerar a ação de Jesus. Por quê? Porque provavelmente muitos de nós hoje somos coordenadores de equipes, trabalhadores na seara do Mestre. E às vezes temos que determinar tarefas. Então presta atenção no que Jesus faz, no que Jesus espera e o que cada um de nós, na condição de emissário, tem que levar em conta também. Olha que Emmanuel chama a atenção para nós, como ele nos convoca a considerar essa atitude de Jesus. Naturalmente, Jesus, em pronunciando semelhante recomendação, reportava-se a cordeiros fortes, que conseguissem respirar em plano superior aos lobos vorazes. Então, essa é a primeira questão. Eles foram preparados. Eram cordeiros porque eles levariam uma mensagem branda. Eram cordeiros, assimilados a cordeiros, porque eles não levariam a violência. Eles não levariam a agressividade. Eles não provocariam a mesma convulsão, o mesmo tipo de tumulto que levavam os conquistadores. Não, a proposta é que fossem ovelhas, mas que fossem ovelhas fortes, vigorosas, como diz Emmanuel, capazes de respirar no ambiente superior ao dos lobos, capazes de agir de forma superior aos lobos, levando inclusive mansuetude, levando inclusive serenidade. Afinal de contas, Jesus não é torturador. A ideia que se apresenta ali é de oposição à atitude dos lobos.
é de um confronto, não no sentido negativo, mas para que as pessoas possam comparar, né? Para que você tenha dois modelos. E aí quem observa possa escolher, esse modelo aqui é violento, esse modelo aqui é agressivo, esse modelo aqui é falacioso. Não segue com Jesus. Esse modelo aqui é brando, esse modelo aqui é harmonioso, aguenta os trancos, às vezes leva pedradas, mas não reage com pedradas, mas também não se deixa apedrejar facilmente, não. Porque sabe se defender dos lobos, sabe responder aos lobos de forma equilibrada. De novo, diferente do que fazem os lobos. Porque os lobos, quando eles se sentem acuados, o que eles fazem? Eles agridem. Eles avançam contra as pessoas com unhas e dentes. E aí os cordeiros que Jesus enviou, eles vão fazer diferente. Quando agredidos, eles não agredirão. Eles apresentarão a face da mansuetude, a face do equilíbrio. E também não levarão aquela questão da força. Tem que acreditar, senão vai para o inferno. Ou então, de vez em quando, né? Muito cuidado com isso, hein, gente? Tem que acreditar no Espírito, tem que acreditar em reencarnação, tem que se emendar e mudar de comportamento, senão vai para o umbral. Criaram que o umbral é mais ou menos um inferno na visão espírita, mas não é nada disso. Vai estudar lá o livro Nosso Lar, de André Luiz, e entender que aquela situação ali, que aquela situação, aquele estado que ele chamou de umbral, é muito mais um estado consciencial, em que vários espíritos se aglomeram porque pensam semelhante, não é assim também aqui na Terra? Criaturas que têm desejos semelhantes, vontades semelhantes, gostos semelhantes, não formam suas tribos, seus grupos? E aí aquele ambiente em que elas vivem não tem a cara, o retrato da forma como elas pensam, da forma como elas agem? A mesma coisa nessa região do plano espiritual onde se juntavam espíritos sofredores, onde se juntavam espíritos endurecidos muitas vezes, onde se juntavam espíritos voltados para o mal. E é lógico, esse ambiente vai ter então o perfil, a vibração. Não é inferno dos espíritas não. Então nada de ficar ameaçando os outros como fazem os conquistadores ou faziam os conquistadores do passado. A ideia aqui é bem outra. É a gente apresentar resistência, é a gente entender, mas a atitude de Jesus não é imprudente. A atitude de Jesus não é uma coisa tresloucada, assim, eu quero tanto levar a mensagem que eu jogo todo mundo para o sacrifício. Nada disso. Olha o que Emmanuel nos diz. Seria razoável enviar ovelhas frágeis a bestas violentas? Seria o mesmo que ajudar na carnificina. Então é exatamente isso que Emmanuel chama a nossa atenção. Jesus agiu de uma forma inteligente. Ele primeiro qualificou. E aí pensemos bem. Nós que queremos servir com Jesus, nós temos nos qualificado para servir com Ele? Nós estamos nos preparando? Porque essa é uma questão. De novo com Emmanuel. Jesus envia ovelhas fortalecidas na fé. Como é que está aí a sua fé? Quando eu olho no espelho e me pergunto isso, o que será que eu já posso responder? Hein, Maurício, como é que está aí a sua fé? Será que ela é sempre forte? Será que ela é sempre vigorosa? Ou será que de vez em quando você vacila? Você acha que está meio abandonado pelos espíritos amigos, pelos guias que deveriam te ajudar? E essa é uma questão interessante, porque de vez em quando a gente quer que o guia faça no lugar da gente, né? Por que a gente vai fazer um trabalho? Por que a gente vai levar uma mensagem? Então, já que eu vou fazer a palestra, o guia tem que me inspirar. Não, você que tem que estudar o tema. Você que tem que se preparar para fazer. Eu é que tenho que me preparar para fazer a palestra. E como eu me preparei antes de chegar aqui, colocar e ligar essa câmera e começar a conversar com vocês. A gente foi estudar, estudou o Evangelho, estudou o texto do Novo Testamento, aprofundou aí nesse texto do Emmanuel, fez um test drive no Café com o Evangelho Mundial. Ei, meus amigos aí do Café com o Evangelho Mundial, obrigado pelo convite, pela oportunidade. E a gente aqui agora vem trazer a palestra um pouco mais extensa, porque lá é curtinho, são 20 e poucos minutos só e a gente já passou da hora lá. Mas o importante é a gente se preparar, é a gente se qualificar. E Jesus nos dá os instrumentos para a qualificação, assim como Ele deu aos discípulos. E a doutrina espírita nos dá os instrumentos para nossa qualificação, assim como deram os espíritos a Allan Kardec os instrumentos necessários para que ele mesmo desenvolvesse o trabalho da codificação e a divulgação da mensagem que ele fez. Quando Kardec faz as viagens espíritas, aquelas que aparecem no livro lá, Viagens Espíritas de 1862, vou botar a capa dele aqui para vocês verem também, que é um livro interessante de ser lido, a gente começa a perceber o seguinte, como o codificador meditou, pensou, refletiu, considerou, observou, vivenciou aquilo que ele foi ensinar para os irmãos espíritas, aqueles que estavam começando a tarefa espírita no seu tempo. Então nós aqui, cuidado, não vamos sair por aí assim, eu sou espírita, virei espírita, não tem gente que é assim? Um entra no centro um dia, no outro dia, virei espírita, quero fazer palestra. Virei espírita, quero participar de reunião mediúnica. Virei espírita, vou montar uma instituição de caridade.
E aí, lógico, sem preparação, sem qualificação, só pode dar errado o trem, né? Só pode sair do trilho. Então, de novo, vem a convocação de Emmanuel para que a gente perceba a atitude de Jesus, as qualidades que ele espera de nós. Afinal de contas, o que é estar preparado para servir com Jesus? Será que eu tenho que ter um diploma de médium? Tem não. Será que eu tenho que ter um atestado de que eu sou dirigente espírita? Tem não. Então a gente tem que prestar muita atenção o que é esperado. O que Jesus esperava daqueles discípulos? Aí Emmanuel vai trazer para nós. Olha só. O mestre, indubitavelmente, desejava as qualidades de ternura e magnanimidade dos continuadores, mas não lhes endossaria as vacilações e fraquezas. E essa é uma questão que a gente não pode perder de vista. Espera-se de nós que nós sejamos vigorosos, trabalhadores, magnânimos no sentido de bondosos, e ao mesmo tempo perseverantes, ternos. Nada de ficar levando a mensagem como espada em punho. Nada de ficar tentando consolar as criaturas jogando pedra no sofrimento delas. Imagina, eu vou lá consolar. Imagina um profissional de saúde que chega assim, eu quero curar as feridas dos meus doentes. E aí ele pega uma lixa daquela bem grossa, né? Não pega a lixa 100 não, pega uma lixa 10, aquela que é grossona, esfrega ali para tirar. Já pensou? Que consolação será essa? Pode até remover o tecido morto, pode até remover o tecido infeccionado, mas a que custo, né? A que custo o assistido, o que vai receber a mensagem, o que vai receber o trabalho do profissional da saúde, ele vai passar, ele vai sofrer, ele vai urrar de ter aquelas coisas sendo arrancadas assim a sangue frio. A mesma coisa para nós aqui, ó. Ternura e magnanimidade. É isso que se espera de nós. Ternura e magnanimidade. Agora, nada de covardia, nada de fragilidade, nada de vacilações. Eu não sei, eu não estou pronto, eu não estou preparado. Então, se não está pronto, se não está preparado, se prepara. Se prepare que vai chegar uma hora em que a gente vai ter que ir. Vai ter que sair do ambiente confortável da casa espírita, aquela coisa hermética, saneada, de uma reunião mediúnica, de educação mediúnica, em que tem um dirigente que diz mais ou menos o que a gente vai fazer, como se comportar, que livros que a gente vai ler, para ter a necessidade de agir por nós mesmos. Epa, daquilo que eu aprendi, o que eu faço agora com essa percepção mediúnica que eu estou tendo aqui dentro do ônibus? Vou dar passividade para o espírito? As pessoas vão me internar no hospício. Vou falar com a pessoa que está ali na banca da feira, que eu estou vendo o pai dela desencarnado? As pessoas vão achar que eu sou maluco. Então, esse preparo, essa atitude, esse discernimento é que é esperado de nós. Agora, é muito interessante. Eu vi outro dia desse num vídeo uma questão colocada de forma muito apropriada. Nós temos 3 estágios em doutrina espírita. Nós temos aquele estágio em que nós entramos para a doutrina, que é o travar contato com ela, que é conhecer o centro, as palestras, as atividades. É o primeiro momento. Muitos não passam desse. Ficam lá apenas para tomar passe, beber água frutificada e assistir palestra. O segundo momento é quando a doutrina entra na gente. Quando começa o nosso processo de assimilação, de compreensão daquelas diretrizes. E o terceiro momento, que é o mais importante, que é o que forma trabalhadores, é quando a doutrina sai da gente. Mas sai da gente como, gente? Por discursos? Muito menos por discursos, muito mais por atitudes, por ações. Então, se nós pensamos em mediunidade equilibrada, não é mediunidade exibicionista. Não é mediunidade que vai dar chilique mediúnico na banca da feira, tá bom? Entendamos bem isso, porque é exatamente esse o caminho que a gente tem que seguir. E aí, de novo, vem aquela velha questão. Por que Emmanuel está tão ocupado em nos advertir a respeito disso? Porque não é simples. Esse momento em que a doutrina sai de nós, esse momento em que Jesus, na figura dos espíritos, dos benfeitores espirituais, das tarefas da vida, nos envia 2 a 2 ali para levar a mensagem a meios desconhecidos, a meios até hostis, espera-se que a gente tenha pelo menos resistência. Entenda que não vai ser aquela coisa fácil. Eu estou emissário de Jesus, então todas as portas vão ter que abrir porque Jesus está na minha frente. Não é bem assim não, hein, gente? Olha lá o que aconteceu com Paulo em Atenas, né? Ele foi bem aceito, ele foi bem acolhido? Era mensageiro de Jesus. Era a cidade mais intelectualizada da época. E mesmo assim, não deu certo. Tentando chegar àquelas criaturas que estavam só querendo novidades, não deu resultado. Embora aquele conteúdo, a doutrina, a mensagem, fosse magnífica. Mas quem ia receber a mensagem não era um solo ainda preparado para ela. Então é muito necessário que a gente entenda, nós vamos travar verdadeiras batalhas espirituais. Mas batalhas não no sentido do guerreiro, que de vez em quando, né, eu acho tão complicado. Eu sou do exército de Jesus. Eu não sou do exército, não. De exército nenhum. Porque a simples ideia de um exército já imagina que vai haver confronto. Já imagina uns contra os outros.
E a proposta de Jesus aqui não é essa. As batalhas espirituais muitas vezes vão encontrar lobos dentro de nós. Mas vamos com Emmanuel para a gente poder refletir sobre o texto, porque o texto dele é muito rico, é muito apropriado. Então ele diz o seguinte, olha só. Aliás, para o serviço de tal envergadura, desdobrado em verdadeiras batalhas espirituais, ele, Jesus, necessitava de colaboradores fiéis, cooperadores fiéis, bondosos, prudentes, mas valorosos. Aí a gente pensa, valoroso? O que é valoroso? É que tem muita grana? Não. É que é corajoso. É que não nega a própria fé. É que não nega com ações o discurso de bondade, de harmonia que realiza. Porque isso é muito grave, isso é muito sério. Então, Jesus espera de nós esses detalhes, né? Bondade, serenidade, fidelidade à doutrina, mas coragem para levar isso adiante. Coragem para demonstrar isso. Senão aquela gente, não, eu vou dizer que eu sou cristão, sabe por quê? Porque se eu disser que é espírita nesse ambiente aqui, as pessoas não vão querer me ouvir, porque eles são predominantemente de outra religião. Pode até comprometer os meus negócios. Eu já comentei a respeito disso, o quanto que isso é uma fraqueza, uma covardia moral diante da necessidade de fazer um trabalho com Jesus, diante da necessidade de fazer um trabalho do bem. Então, como nós somos convocados, como nós somos convidados por Jesus a agir dessa forma, espera-se dos discípulos mais, espera-se dos colaboradores mais. Mas não vamos parecer assim, então eu estou indo para o meio dos lobos, eu estou indo para o sacrifício, eu estou indo para o confronto. Nada disso. E aí é muito interessante, porque lá no capítulo 10 de Lucas, Jesus fala a respeito disso, comenta a respeito do nosso procedimento, mas não fica claro, pelo menos nos textos, na interpretação literal, que se espera de nós mais trabalho. E sim, se espera de nós mais sacrifício, mais abate, mais conflitos. Mas não é isso não. E aí Emmanuel, nesse texto, ele vai mudar a nossa perspectiva. Em vez, tira da cabeça aí a ideia de que sair para trabalhar com Jesus, de ir para esse mundão de Deus aí, onde essa sociedade está toda confusa, onde o egoísmo prevalece ainda nas criaturas, vai nos colocar sempre na condição de apanhar, de sermos vítimas, de sermos cordeiros para o matadouro. Não é isso não. Na verdade, olha para esse mundão de Deus aí, olha para essa sociedade confusa aí que a gente está vendo, com essa necessidade que nós estamos vendo hoje de mudar, como uma terra muito dura, empedrada, que precisa ser capinada lá, que precisa ser arada, que as pedras precisam ser removidas, que os pedaços de madeira, os tocos secos têm que ser arrancados, às vezes arrancados com as nossas unhas. Então vai exigir muito esforço, vai exigir um suor danado, mas não é o abate. E é exatamente essa mudança de perspectiva. Por quê? Se eu vou para uma tarefa achando que eu vou enfrentar opositores, criaturas que vão me atacar, que vão ser contra mim, eu já vou cheio de prevenções. Mas se eu vou para uma tarefa como um lavrador, que sabe que o solo não está lá grande coisa, que sabe que a terra não é muito boa, mas que vai depender da minha tarefa, do meu esforço, transformar aquela terra numa terra boa, a minha disposição é outra. Então é exatamente isso que Emmanuel nos faz refletir. Olha só que coisa interessante, gente. Como isso fica legal na nossa mente. Enviava os discípulos ao centro de conflito áspero, não num gesto de quem remete carneiros para o matadouro, e sim à gleba de serviço, onde pudessem semear novos e sublimados dons espirituais entre os lobos famintos, através da exemplificação no bem incessante. E aí é que entra o trem bom da história. É a exemplificação do bem incessante. São as maneiras como nós vamos agir. Olha ali aquela última frase. É a maneira como nós vamos agir. É a maneira como nós vamos apresentar a mensagem que vai ser mais convincente até do que o diálogo, do que o discurso. Porque muitas vezes as pessoas vão nos olhar, vão nos observar e vão entender assim, mas esse discurso aí parece difícil de ser alcançado, parece difícil de ser realizado, mas não é isso não. Então, nos vejamos como trabalhadores, nos vejamos como operários dessa seara do bem, exemplificar o que nós pregamos, é isso que se espera de nós. De novo, olha lá, vamos ao meio dos lobos famintos, né? Através da exemplificação do bem incessante, um bem que não para. Não conseguiram, não aceitaram a sua bondade aqui, vai lá e seja bom para outro. Porque de vez em quando a gente também fica dando um murro em ponta de faca, né? Fica dando cabeçada na parede. Não, eu quero salvar aquela pessoa. Eu quero que aquela pessoa que eu gosto dela melhore. Nem os nossos guias fazem isso. Quando a gente fica muito endurecido, quando a gente fica muito tapado, né?
só enxerga os nossos próprios desejos, só enxerga os nossos próprios interesses. Os nossos guias dão uma viajadinha aí, encontram os trabalhadores, ajudam a quem quer se ajudar e depois eles voltam para ajudar a gente quando a gente quiser se ajudar. Então a mesma coisa ali. Às vezes a gente quer tanto salvar, né? Porque essa atitude salvacionista é que é o drama. Quando eu me acho mensageiro de Jesus para salvar os outros, eu esqueço de trabalhar em mim mesmo. Por isso a necessidade do exemplo incessante, do exemplo constante do bem, para que a gente possa realmente crescer. E aí essa é a questão que se coloca. Às vezes, aquela pessoa que a gente quer ajudar não está pronta, nem está interessada em ser ajudada. Para de ajudar, não. Olhe à sua volta, deve haver outros. Às vezes, na nossa parentela, vamos pensar assim, né? Existe um livro do Emmanuel, da série da série Fonte Viva, que é o Caminho, Verdade e Vida, que vai aparecer aqui para vocês, né? Que a gente tem uma mensagem que eu acho muito legal, chama parentela. Porque a gente aprende ali que parentela é consanguinidade, família é afetividade. E aí que vem a diferença para nós. Às vezes, na parentela, nós não vamos encontrar nenhuma terra capaz de receber as sementes que a gente já quer dar, já quer plantar. Mas, às vezes, na família espiritual, fora da parentela, com aqueles que estão dispostos, a gente consegue. Então, sem descuidar, sem desamparar o compromisso da parentela, que a consanguinidade estabelece para nós compromissos, mas deixemos um pouquinho de molho, deixemos aquela criatura resistente, aquela criatura endurecida, amadurecer um pouco, amolecer um pouco, mas enquanto a gente espera lá que a nossa irmã amadureça, que o nosso irmão melhore, né, que o nosso pai ou a nossa mãe se tornem pessoas mais gentis para a gente poder semear a mensagem espírita neles, a gente vai ajudando os outros, a gente vai fazendo bem para os outros, sem descuidar das necessidades. Aí é que é. Família, parentela, tem necessidades e tem desejos. Nós vamos ficar atentos para não descuidar das necessidades. Os desejos, deixa que eles se virem para poder suprir. Porque muitas vezes os desejos são fúteis, são vazios. Atendamos às necessidades da nossa parentela, da nossa consanguinidade. Mas nos ocupemos em levar a mensagem, em semear em terras que já estejam mais preparadas, mais desejosas de receber. E aí a gente vai sair sempre exemplificando bem, sempre fazendo aquilo que é desejável, sempre fazendo aquilo que se espera de nós. E é isso que cada um de nós, nessa atitude ativa com Jesus, vai realizar, ora essa. E aí, olha só que interessante. O que se espera, então? Como é que Jesus vai se colocar para nós? Ou o que essa mensagem de Jesus representa para nós, né? Emmanuel fez um texto tão bonito. E aí a gente pergunta assim, mas como é que eu tenho trabalhado com Jesus? O que Emmanuel diz ali? Serve para mim como ovelha? Serve para mim? Será que eu ainda sou lobo? Vocês já pensaram isso? Já cogitaram que algumas vezes nós é que somos os lobos na sociedade? Nós é que agimos de forma equivocada? E aí Emmanuel fala nesse texto simples, que é uma pagininha e meia só, que puxa um versículozinho só do Evangelho, ele fala para os lobos que ainda existem em nós, ele fala para as ovelhas que nós somos, e todos os tipos de ovelha, das fracas até as fortes, e ele fala para os possíveis pastores que nós podemos ser. É verdade. De vez em quando nós somos chamados a ser pastores. De vez em quando nós somos chamados a liderar alguma atividade, a coordenar alguma atividade. Então se espera de nós uma atitude como ou similar à de Jesus, de prudência, de equilíbrio. E aí é exatamente isso, nós podemos assumir as três posições, os lobos, as ovelhas ou os pastores. Então Emmanuel fala primeiro para os lobos em nós. Ele nos apresenta essa ideia de que, com a exemplificação, com a necessidade do exemplo, nós temos que agir de forma mais equilibrada, mais educada. E é exatamente isso. Porque se eu não fizer, se eu não associar as minhas ações aos meus discursos, eu vou ser hipócrita. Eu tenho que ter muito cuidado com isso. Porque assim, todos nós na doutrina espírita assumimos com clareza, né? Jesus é o nosso modelo e guia, está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Ó, o Livro dos Espíritos aparecendo aqui. Então, o Livro dos Espíritos coloca nessa questão 625, Jesus é o modelo e guia. Bom, modelo a gente reproduz, guia a gente segue, eu já falei isso em mais de uma palestra. Então, se como um lobo eu apareço apresentando, reconhecendo o modelo, mas eu não reproduzo o modelo, Jesus é toda mansuetude, é toda a gentileza, e aí eu sou furioso, eu sou agressivo, eu comento com os outros de forma áspera. Eu estou sendo hipócrita, eu estou sendo muito falso. Ou então se é um guia, é o guia da humanidade, vamos seguir Jesus, e eu mesmo não sigo.
eu mesmo não realizo os trabalhos que eu posso realizar, que eu já tenho entendimento para realizar, eu estou sendo hipócrita. Eu estou sendo equivocado, eu estou sendo fraco, estou sendo omisso. Ai, mas eu ainda não estou preparado. Ai, eu estou aqui no centro só para fazer tratamento. Gente, sai dessa. Sai dessa atitude de acomodação. Vamos viver, vamos trabalhar, vamos realizar mais e melhor. Mais e melhor. É isso que se espera da gente. Porque senão daqui a pouco a gente começa a ficar assim, peraí, não, eu tenho, eu quero, mas não posso. Eu devo, mas não quero. Isso é ser lobo. É estar no ambiente em que as pessoas vão trazer para nós uma ideia, uma sugestão, de, não é como eu faço, não é bom. Não tem gente que é assim? Isso é ser lobo também. E de vez em quando a gente age como lobo e nem percebe que está agindo como lobo. Olha só que coisa, né? Então, de vez em quando, Jesus fala, o Emmanuel está falando ali aos lobos que nós somos para que a gente possa se corrigir. Para que nós não sejamos mais tão lobos assim. Outras vezes, Emmanuel vai falar as ovelhas que somos nós. E aí, como é que ele fala as ovelhas que somos nós, né? Aos dois tipos. Essa é a questão. A gente pode ter aquelas ovelhas que ficam só, me ajuda, me socorra, meu guia me faz tratamento, meu guia me apoia aqui. Ou a gente pode ser as ovelhas vigorosas, que são mandadas, inclusive, para conduzir outras ovelhas. Olha como é que isso é interessante. As ovelhas fortes, as ovelhas vigorosas, as ovelhas capazes de enfrentar os lobos, elas também servem como guias para outras ovelhas. E é isso que Emmanuel chama a atenção. Quantas qualidades, quantas atitudes são esperadas de nós quando nós somos ovelhas. Olha só. Entretanto, há companheiros ainda hoje que se acreditam colaboradores do Cristo apenas porque levantam aos céus as mãos postas em atitude suplicante. Esquecem-se de que Jesus afirmou peremptório: Ide, eis que vos mando, que vos envio. Então é uma questão de ação, é uma questão de atitude, nada de passividade. Essa história de eu sou cristão porque eu oro a Jesus todo dia, porque eu faço as minhas preces às 18 horas, porque eu vou ao centro assistir a palestra, porque eu vou ao centro tomar passe, às vezes eu vou ao centro até para dar passe, porque muitos de nós tornamos aquela rotina simplesinha do centro, palestra, passe, como a nossa única prática religiosa, como a nossa única prática espírita, porque nem é só uma questão religiosa, não. A doutrina espírita é transformadora da coletividade humana, da sociedade, dos indivíduos. E aí, se a gente fica só nessa rotina quase clerical de fazer palestra, passe, água fluidificada aí no meio da história, a gente não vai a lugar nenhum, fica essas ovelhas aí que só de mãos postas. Jesus não espera isso não. Jesus espera que as ovelhas informadas ou enviadas por ele sigam, se metam nos serviços, coloquem a cara mesmo para trabalho. Porque é exatamente isso que vai acontecer. Há trabalho a ser feito. E é o que Emmanuel chama a nossa atenção. Olha só. Em tal determinação, vemos claramente que existem trabalhos a efetuar, ações beneméritas a instituir. O mundo é o campo onde o trabalhador encontrará a sua cota de colaboração. Então a gente começa a perceber que, na verdade, essa de ficar trancado no centro espírita, de ficar trancado na igreja lá, fazendo prece, em contato com Jesus e com o mundo espiritual, não resolve o problema que a gente tem na sociedade. É necessário a gente ir à sociedade, ir à ação, realizar em nós e através de nós a transformação do mundo que nós estamos vivendo. E é isso que acontece. Maurício, mas como é que eu posso fazer isso? Das mais variadas formas, gente. É ação. O mundo é um campo de trabalho. E aí, qual é o nosso campo de trabalho espírita? Meu campo de trabalho espírita é a mediunidade. Então, como é que eu posso ser das ovelhas operosas na mediunidade? Posso começar estudando muito, aprendendo direito para que serve esse trem de mediunidade. Porque tem gente que até hoje que acha que mediunidade existe para chamar a atenção dos outros, para ver espírito baixar, para saciar a curiosidade dos outros. E não é nada disso. Mediunidade não tem esse objetivo. Então, quando a gente quer trabalhar na mediunidade, quando a gente quer ser ovelha forte na mediunidade, ovelha vigorosa na mediunidade, nada de fenomenologia vazia. Nada de ficar abrindo porta aberta para obsessão. Para que você quer ser médium? A gente tem uma pergunta dessa nos nossos vídeos lá do Mediunidade em Foco. Por que você quer ser médium? Por que eu quero ser médium? Não pode ser para me exibir. Não pode ser para travar contato com os meus parentes desencarnados que eu estou com saudade deles. Isso é muito egoísmo. A mediunidade tem que ir além disso. Então olha só que interessante. Nós somos chamados a ser médiums mais equilibrados. E nada de mediunidade para exibição pública. Nada de ser médium na banca da feira, viu? Nada de ser médium na fila do cinema, entendeu? Médium na fila do supermercado, então só vai ser médium da inflação. Toma cuidado, porque se inflacionar muito, acaba perdendo o rumo. Então a gente tem que ter muita atenção a isso. Mas eu não sou médium, eu não tenho essa tarefa, mas talvez eu possa ser aquela ovelha na divulgação da mensagem. É?
Ah, é, cara pálida, você vai querer ser um divulgador da mensagem? Então, se qualifique. Mais uma vez, estude, aprofunde e seja um exemplo vivo. Lembra daquele momento anterior que a gente falou que Emmanuel espera que as ovelhas levem o exemplo constante do bem para o meio dos lobos? É isso que se espera de nós. Pode ser muito fácil, tem gente que tem uma facilidade enorme para falar. Tem gente que fala e não diz nada. Então, na divulgação da doutrina, sejamos atentos, nos qualifiquemos, apresentemos aquilo que realmente seja relevante para o crescimento dos outros. Seja consolador. Você vai fazer palestra numa reunião pública que você não sabe quem está ali, se as pessoas estão sofrendo, do que elas estão sofrendo. Não fala de física quântica, não. Não fala de neurociência, não. Fala de evangelho. Fala de consolação. Leve a mensagem que toque os corações das pessoas. Depois a gente vai conseguir tocar o raciocínio delas. Mas numa reunião pública, de atendimento, da multiplicidade, da diversidade de pessoas aflitas que estão ali, o ideal é levar mais consolação e menos raciocínio. Deixa o raciocínio para as reuniões de estudo. Deixa o raciocínio para os grupos de ESG. Deixa o raciocínio para o aprofundamento, na reunião de educação mediúnica, na reunião em que se aprofunda algum tema. Mas numa reunião pública, seja mensageiro, mensageira da consolação. É isso que se espera da gente. E aí, lógico, isso vai nos ajudar muito. Ah, mas eu não tenho talento, eu sou inibido, eu sou inibida, tenho medo de falar em público, mas eu adoro trabalhar na caridade. Opa! Gosta de trabalhar na caridade? Tem um livro que vocês vão precisar. Esse aqui, ó. Fora da Caridade Não Há Salvação, do Arílio de Cerqueira Filho. Porque de vez em quando a gente acha que vai fazer caridade para salvar os outros. A gente acha que vai fazer caridade para se salvar. Não, dependendo do número de cestas básicas que eu der, das crianças que eu ajudar, eu vou ganhar um duplex com piscina vizinho da casa de André Luiz, lá em Nosso Lar. Não vai acontecer isso não, hein, gente? Se prepara para trabalhar ainda mais, para servir ainda mais. Então a caridade com consciência. A caridade para que promova o outro, e não a caridade para que o outro estacione naquela dependência, naquela viciação de receber sem buscar resolver os próprios problemas, sem buscar superar. E essa é uma questão que a gente não pode deixar de realizar, não pode deixar passar. Porque quando a gente começa assim, não, mas eu queria fazer caridade, mas eu só sei da cesta básica. Beleza. Então, pelo menos, cumpre os gêneros. Não fique só doando dinheiro, né? Não seja doador de cesta básica anônimo. Não precisa entrar com a cesta básica numa comunidade violenta. Mas faça você mesmo a sua compra, leve para alguma instituição que faz a distribuição de forma organizada, para quem realmente necessita, porque de vez em quando a gente vicia as criaturas, e aí evita-se o salvacionismo, evita-se esse tipo de queda. E aí olha só que interessante, tudo isso que está falado aqui, tudo que está proposto por Emmanuel aqui, pressupõe a gente sair. Não é que Jesus nos enviou? Ele disse assim, ide! Olha, a gente tem que ir, a gente tem que sair daqui. E Emmanuel vai fazer uma advertência que eu acho ótima. Olha só, é preciso realmente ir aos lobos. Seria perigoso esperá-los. E, olha só, quer dizer que a gente ficar aqui quietinho demais, ficar aqui só orando, uma hora vai chegar o problema para nós? Chega. Nós vamos ver nitidamente isso. Numa sociedade convulsionada como essa que nós estamos, ninguém consegue ser feliz sozinho, isolado na sua bolha. Porque de um jeito ou de outro você vai ter que sair do seu portão de casa, nem que seja para ir no supermercado comprar sua comida. Ah, mas eu peço pelo aplicativo. Sim, mas aí vem o entregador. E na hora que você sair na porta para pegar, alguma coisa pode acontecer. Então, não espere os lobos virem até você. Vá, se fortaleça, se escude. E aí olha que interessante, porque se os lobos vêm até nós, eles nos pegam de surpresa. As dores, as dificuldades. Vamos ver os lobos como as dores, as dificuldades, os problemas. Se eles vierem até nós, eles vão pegar a gente de surpresa. Eles vão pegar a gente despreparado. Eles vão pegar a gente cochilando. Mas se a gente toma a decisão assim, não, eu vou aos lobos. Olha, eu estou consciente do que eu estou fazendo. Eu decidi ir aos lobos. Eu decidi agir. E aí, lógico, eu é que vou pegar os lobos de surpresa. Eu é que vou pegar os lobos no contrapé. Eu é que vou pegar os lobos de uma forma que eles não vão conseguir me fazer tanto mal quanto fariam se eu ficasse esperando por eles em casa. E de vez em quando eles dizem, ah, não, mas eu não vou lá não, que é muita incompreensão. Aquela casa não me compreende, aquelas pessoas não entendem. E aí Emmanuel vai chamar a nossa atenção mais uma vez, para a gente sair dessa atitude. Porque olha só, que vão vir dificuldades, são lobos, gente. Lobos representando aí as dificuldades. Lobos representando aí as resistências que as pessoas têm a se melhorar e a melhorar o mundo. Então vamos enfrentar dificuldade. Que isso vai acontecer, não temos dúvida. Agora, como é que nós vamos enfrentar essas dificuldades?
Nós vamos enfrentar fazendo queixa, ai, tadinho de mim, eu sou um trabalhador que ninguém compreende. Ora, por favor, isso é preguice, isso é falta de senso. Então, Emmanuel vai fazer um alerta muito grave assim, não façamos isso, nada de queixinha, nada de reclamações, de que é muito difícil trabalhar. Ninguém disse que era fácil, ô cara pálida. Ninguém disse que era fácil a gente chegar e servir com Jesus. Ele mesmo enfrentou dificuldades. Todos os que vieram logo depois dele, naquele primeiro momento da implantação do Evangelho na Terra, passaram por mais dificuldades ainda. A gente tem que ter a felicidade que agora ninguém vai pregar a gente numa cruz, ninguém vai fazer a gente ser apedrejado, no máximo vão falar mal da gente nas redes sociais, no máximo vão divulgar fake news a respeito do nosso comportamento, e isso aí, ó, dá para tirar de letra se a gente for bem perseverante. E aí Emmanuel vai fazer essa advertência. Olha que interessante ela. Muitos lidadores, porém, reclamam contra a cruz e o martírio, olvidando, esquecendo, que o Senhor e seus corajosos sucessores neles encontraram a ressurreição e a eternidade, através da resistência construtiva contra o mal. Vou deixar aqui para vocês poderem ver de novo. Não é simplesmente porque sofreu, não é simplesmente porque foi crucificado, mas porque eles passaram pelas dificuldades com a resistência construtiva ao mal. Eles não deixaram de agir. Paulo foi apedrejado, Paulo sofreu as 39 chibatadas e não deixou de levar a mensagem de Jesus. Os outros divulgadores foram perseguidos, muitos enfrentaram a morte do corpo físico, mas não se deixaram levar. Agora a gente fala assim, não, eu estou sendo crucificado aqui, eu estou sendo condenado nas redes sociais porque não me compreenderam. Aí é que a coisa vai ficar mais difícil. Aí é que a coisa vai ficar mais complicada de ser resolvida. Então é lógico, se espera da gente mais trabalho, mais atitude, mais compreensão para que a gente não fique aí perdido nessa história de que, eu estou aqui, eu estou sofrendo. Que vai vir, vai. Então, já que a gente vai ter que enfrentar dificuldade, que pelo menos a dificuldade encontre a gente no trabalho. Porque com certeza no trabalho no bem, agindo, e de novo, aos pares, ou aos muitos pares, né, aos semelhantes, com a ajuda dos semelhantes, porque se eu ficar em casa curtindo meu sofrimento, corre o risco de eu ficar em casa sozinho curtindo meu sofrimento. Mas se eu for para a lida, se eu for trabalhar no bem, mesmo com o meu sofrimento, eu vou encontrar outro que sofre também, o outro que sofre também, mas que vão estar trabalhando. E aí um ajuda o outro, uai. Um socorre o outro, uai. Então é isso que é importante a gente fazer. E lógico, se acontecer, diz Emmanuel para nós, olha só, se os madeiros e leões retornassem, deveriam encontrar o trabalhador no esforço que lhe compete e nunca em atitude de inércia, à distância do ministério que lhe foi confiado. Puxa vida, que é isso, Emmanuel? Quer dizer, então, que é melhor, já que a gente vai enfrentar dificuldade no trabalho. Se os leões e os madeiros vierem, que eles nos encontrem servindo e não acomodados, reclamando, nos queixando, lamentando, dizendo que Deus não é bom para nós, que os nossos guias nos abandonaram. Nada disso. Atenção. Atenção ao que fazemos da mensagem de Jesus. Atenção como nós nos colocamos. E ela ecoa para nós. Como eu disse antes, Jesus fala aos lobos em nós, Jesus fala às ovelhas em nós, e Jesus também fala aos pastores. Em todas essas situações, olha o que Emmanuel diz para nós. O apelo do Cristo ressoa ainda e agora. É imprescindível caminhar na direção dos lobos, não na condição de fera contra fera, mas na posição de cordeiros embaixadores, não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. Deixa aqui esse texto para a gente ir conversando sobre ele aos pouquinhos. Olha isso, gente. Que pastores somos nós? Como nós temos nos colocado diante da convocação do Mestre para servir? Porque pode acontecer. Qual é a nossa atitude ante esse convite de Jesus para trabalhar? Porque se espera aquilo ali, ó. Eu não vou lá de espada em punho, eu não vou lá impor, vou levar mensagem de vida, vou levar mensagem de consolação, não vou levar medo. Olha, se transforma, senão você vai ser banido da terra no exílio, vai ser exilado da terra por causa da transição. Se melhore para permanecer aqui, para fazer esse mundo um paraíso. Isso é que é importante a gente considerar. Isso é ser embaixador, cordeiros embaixadores. Tão bonitinho ali, fez a palavra composta, né? Ó, cordeiros embaixadores. Mensageiros de vida e não de morte. Mensageiros de paz, mensageiros de amor. Principalmente quando nós tivermos a atitude dirigente. Como nós somos como dirigentes do movimento. Como nós somos como dirigentes e diretores da nossa casa. Como coordenadores de atividades no nosso centro. Na nossa sociedade como um todo.
Será que eu, como Jesus, preparo bem os cooperadores para só depois lançar esses cooperadores para os lobos? Ou será que eu sou imprudente e jogo ovelhinhas desprevenidas, despreparadas para serem devoradas, estraçalhadas pelos lobos da vida e perdê-las? Quantos trabalhadores que poderiam ser muito promissores, mas que foram colocados no trabalho, que foram expostos aos lobos muito cedo, quando ainda não estavam fortes o bastante, fracassaram. Nós temos feito isso. Nós temos, na condição de pastores, sabido apacentar, porque essa é uma convocação que nos será feita. A quem muito foi dado, muito será pedido, não é? A doutrina espírita não traz para nós tanto conhecimento, tanta informação. Então, olha lá o que nós estamos fazendo. Se coloque aí comigo, na condição de dirigente, de coordenador, e pense se nós estamos sendo bons pastores. Ah, eu sou dirigente da reunião mediúnica. Será que nós estamos mandando ovelhas para o abate dos obsessores? Porque acontece. Se chegar na nossa casa, principalmente um jovem, juventude hoje, é a nossa grande esperança. Essa geração que está chegando com um grande potencial, mas ela precisa de nós para ser a base do seu lançamento. Para ser a base onde eles vão poder se sustentar até terem forças suficientes. E aí se eu pego um jovem que chega ao meu centro espírita ali, 15, 16 anos, tendo percepções mediúnicas, tendo transtornos mediúnicos até, e digo assim, isso aí é mediunidade, bota na reunião. Eu estou entregando essa ovelha despreparada, ainda não qualificada para receber toda essa carga de informação do mundo espiritual, aos lobos do mundo espiritual, aos obsessores do mundo espiritual. E quantas jovens promissoras, quantos jovens promissores na mediunidade se perderam, se deixaram fascinar, se acham hoje grandes missionários, estão aí cometendo coisas confusíssimas, comprometendo a própria existência, porque não foram bem orientados pelos seus pastores lá no começo. Antes, então, muita prudência, coloca para estudar primeiro. Evita essa história do chilique mediúnico, não é porque a criatura está recebendo o espírito ou está vendo o espírito que ela tem que ir direto para a reunião, ela tem que acalmar-se primeiro, evangelizar-se antes, qualificar-se primeiro. Essa é uma questão importante. Se nós somos responsáveis pela divulgação, é você aí que faz a escala de palestrante do seu centro? É você aí que convida, que prepara os palestrantes do seu centro? Então, seja um bom pastor, prepare as ovelhas, porque de vez em quando a gente faz aquelas coisas mais horríveis, né? A gente pega as ovelhas e lança aos lobos. O que é isso, Maurício? Imagina aquela pessoa que chega na nossa reunião e ele tem a facilidade, ou ela tem a facilidade de falar, é estudioso, sim, mas com 6 meses de centro, ele diz assim, vai fazer palestra na reunião pública, fulano e beltrano? E aí a pessoa vai lá toda temerosa, ela sabe ler aquele texto do Evangelho, né? Dar a César o que é de César, só sabe ler aquilo, interpretar aquilo. Mas a gente acha que ela fala bem, então pode fazer uma palestra de 1 hora. E aí coloca lá a ovelha na frente dos lobos. E ela, tadinha, gagueja, fica nervosa, não sai do jeito que quer, ouve críticas ácidas, porque o povo é impiedoso. Espera-se sempre que qualquer um que assume a tribuna tenha um brilho de um Divaldo Franco, tenha um brilho de um Raul Teixeira. E as coisas não são assim, né? Cada um de nós aqui começou aprendendo, começou falando um monte de né, tá. E aí vai ganhando cancha, vai ganhando experiência e se fortalecendo, desde que aprenda, desde que estude e desde que tenha apoio para ser bem preparado. E essa é uma questão que a gente tem que estar atento. Ou então, de vez em quando, a gente inverte, né? A gente manda lobos para as ovelhas. Como assim, Maurício? De vez em quando chega uma criatura que a gente não conhece muito bem, mas ela tem toda aquela pompa, ela fala com propriedade, ela se coloca como um grande trabalhador, como um sábio, tem formação acadêmica, aí de vez em quando cresce o olho, né? Tem um status social grande, como é bom botar fulano de tal, que é socialite lá para falar e fazer palestra no centro, e a gente entrega a tribuna para pessoas que não sabem o que vão falar, que vão se perder ali falando da sua profissão, falando da sua carreira, contando história lorota da sua vida e não vão consolar ninguém. E aí as pobres, coitadas das ovelhas que vão estar lá assentadas na plateia esperando uma mensagem consoladora, não vão receber. Não vão ser atendidas, não vão ser socorridas. Então, muito cuidado. Nós mesmos, na tarefa de divulgação, temos que ser responsáveis, porque de vez em quando nós nos fazemos, em vez de pastores, lobos. Porque olha só, gente, cuidado, você que é palestrante, você aí, minha amiga, meu amigo, que são palestrantes. Tudo que a gente fala e tudo que a gente faz é visto com peso pelos outros. Então, eu tenho que ter responsabilidade no meu falar. Tenho que ter responsabilidade naquilo que eu levo à tribuna da doutrina espírita. Para não comprometer, para que eu não me transforme num lobo das ovelhas que vão me ouvir. Porque é exatamente isso que acontece. Se eu começar a seguir pelo misticismo, pelo fanatismo, pelo anticientificismo, a doutrina espírita é a doutrina da fé raciocinada, uai.
Como é que eu vou falar assim? Não, é assim porque a espiritualidade disse, mas a espiritualidade também espera que nós estudemos. Cadê a comprovação daquilo? Quantos textos que os espíritos ditaram a Kardec e Kardec não utilizou porque depois acabou percebendo que não eram verdadeiros? Agora a gente vai sair acatando qualquer coisa que vem do mundo espiritual, porque foi o espírito que disse? Tome cuidado com isso. Tome muito cuidado, porque, por exemplo, se eu subir numa tribuna espírita, e eu não vou fazer isso jamais, né? Estou fazendo aqui no vídeo para dar exemplo a vocês. Mas se eu subir numa tribuna espírita, olha gente, nessa época de pandemia não se assustem não, porque só metade das pessoas está morrendo de Covid, a outra metade morre de susto. Ora essa. Se tiver alguma ovelha doidinha lá na plateia, eu não me assusto com nada, eu sou corajoso, eu sou de... Não vai sair de máscara, não vai tomar vacina, não vai usar álcool em gel. E aí, olha só, eu estou mandando aquela ovelha tola, aquela ovelha tonta, mais tapada que eu, para o abate. Porque tem um vírus mortal aí querendo pegar todo mundo. Invisível, ainda é um lobo invisível. Então, cuidado, responsabilidade. Se eu negar, se eu ficar negacionista da realidade, se eu ficar negacionista da ciência, eu estou prestando um desserviço à comunidade, estou prestando um desserviço à doutrina. Faz isso não. A mesma coisa em relação à prática do bem, à prática da caridade. Porque se eu vou fazer o bem, se eu vou fazer a caridade, eu tenho que não ser salvacionista. Pergunte-se, por que eu quero fazer caridade? Para salvar o outro? Não é a razão suficiente. Para me salvar do umbral, para poder ter uma casa com piscina em nosso lar? Não é suficiente. Nós vamos pensar a caridade como Jesus a pensava. Como uma maneira de melhorar a sociedade como um todo. Aí nós estaremos caminhando bem. Aí nós vamos realmente realizar o trabalho de pastores. Porque se eu faço a caridade sem planejamento, frequentemente vai faltar recurso a quem realmente precisa e vai sobrar, ou alguém que não necessita vai receber aquilo que a gente tem para doar para eles, quando são coisas materiais. Então entendamos muito bem, porque quando se fala de caridade, se pensa logo em coisas materiais, né? Estou tocando nesse ponto porque de vez em quando tem gente que quer ser tão bondoso, que é simplesmente pródigo. Sai distribuindo para quem não precisa e deixa quem necessita realmente carente. Quantas vezes nós vemos acontecer coisas semelhantes? Quantos desses programas sociais aí tem gente que tem emprego, que tem salário? Não aconteceu isso no ano passado? Aquelas listas escandalosas de quem recebia o auxílio emergencial e que tinha salário, que era empregado do governo? Então a gente tem que ter muito cuidado, ser seletivo, ser planejado, fazer um planejamento. Olha, nós vamos atender essa família por 6 meses, vamos estimular as crianças a estudarem, vamos qualificar os pais num curso de qualificação, lá numa oficina, em alguma coisa que eles possam depois se sustentar. E aí, a partir disso, a gente avalia de novo e vê se essa família já pode se cuidar, já pode se manter a si mesma. Isso é caridade com planejamento. Isso é a caridade que promove os indivíduos. Porque, gente, olha só, para a gente poder chegar já ao termo dessa tarefa, o que Emmanuel nos propõe, o que Jesus nos propõe, não é que nós nos permitamos abater como ovelhas desprotegidas diante dos lobos da maldade, mas que nós possamos ir ao mundo e apacentemos esse mundo como pastores do amor, pastores do bem. Entendendo, lembrando bem, né, aquele momento em que já no finalzinho do Evangelho de João aparece lá, os discípulos estavam tristonhos, e aí saem para pescar, e depois Jesus aparece para eles, eles ficam mais contentinhos, e depois que eles fazem uma ceia, Jesus se levanta, e Pedro se levanta com ele. Aí Jesus olha para ele assim, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E aí Simão responde, sim, Senhor, sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Olha só a ideia de que todos nós que já entendemos um pouquinho de Jesus, que já amamos Jesus, vamos receber ovelhas para apacentar. Não descuide disso. Olhe a sua volta. Às vezes é o filho, é o sobrinho, é aquela mãezinha que você tem que ajudar ela a entender o caminho, mas são as nossas ovelhas. Qualquer um que já ame Jesus, já tem ovelhas para apacentar. E aí Pedro fica contente, né? Jesus deu a ele um monte de cordeiros para apacentar. E antes que cai a ficha da tarefa que ele estava recebendo, Jesus pergunta uma segunda vez. Jesus, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E aí eu fico imaginando assim, Pedro deve ter coçado a cabeça, cofiado a barba. Será que a morte deixou ele surdo? Eu já respondi, sim, Senhor, eu te amo, diz ele uma segunda vez. E aí Jesus diz, então apacenta as minhas ovelhas. Os cordeiros são os machos das ovelhas, né? O macho dos ovinos. E aí Pedro começa a perceber que a sua tarefa era maior, não era só cuidar dos menininhos, era cuidar de todo mundo. Era cuidar do rebanho inteiro de ovelhas. Mas aí Jesus testa a resistência de Pedro, principalmente para que ele possa se confrontar com a sua culpa. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pela terceira vez.
E aí Pedro, que se sentia imensamente culpado, veste a carapuça dá um nó lá no pé e começa a chorar. Senhor, tu sabes tudo, então tu sabes que eu te amo. E aí Jesus não usa de nenhuma afetação, nenhuma reprimenda, só repete, então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. É pelo trabalho que nós vamos superar o eu velho, as falhas. É por nos colocarmos como ovelhas vigorosas, transformadoras diante dos lobos da vida, que nós vamos receber um rebanho de ovelhas em nome de Jesus para apacentar. E aí pensemos como Pedro, o que estamos fazendo das ovelhas que Jesus nos confiou? Maurício, tu me amas? Eu amo Jesus. Mas dá um tempo aí que eu ainda preciso apacentar suas ovelhas direito, que eu estou aprendendo. E cada um de nós, apacentemos as ovelhas que nos forem confiadas, se nós já estamos na condição de pastores. Nos coloquemos como ovelhas vigorosas, capazes de guiar outras ovelhas, se nós ainda estamos na condição de ovelhas. E não deixemos que os lobos em nós sequer manifestem um pouquinho da sua maldade. Vamos sufocá-los com uma enxurrada de amor, com uma enxurrada de bondade, plantando sempre serenidade, trabalho no bem e a paz em torno de nós. Espero, sinceramente, que essa mensagem toque o seu coração, que ajude a despertar e que, como Emmanuel, nós consigamos entender melhor Jesus. Como este benfeitor espiritual, que através da lavra de Chico Xavier, nos ajuda a entender Jesus. Desejo a todos vocês muita paz e muito obrigado pela sua atenção.